Torre de Babel. Hoje vamos explorar um dos relatos mais enigmáticos e controversos das Escrituras, a Torre de Babel. Você já parou para pensar no que realmente aconteceu naquele episódio? O que está por trás daquela construção colossal? E o mais inquietante, por que Deus interveio de forma tão radical? A narrativa está registrada no livro de Gênesis e é considerada por muitos uma das passagens mais extraordinárias do Antigo Testamento. Tudo acontece num período muito específico, logo após o dilúvio. Deus havia deixado claro que os homens deveriam se espalhar pela terra, povoar e cumprir o propósito divino. Mas o que fizeram? O exato oposto. Os descendentes de Noé se uniram numa região chamada Sinear, uma terra com localização incerta, mas situada na antiga Mesopotâmia. Foi ali que eles tomaram uma decisão: erguer uma cidade, e junto dela, uma torre. Não qualquer torre, mas uma construção imensa que tocasse os céus. A cidade recebeu o nome de Babel, e o responsável por fundá-la foi Nimrod, o mesmo homem citado como fundador de outras cidades importantes como Ereque, Acade e Calné. Babel foi, ao que tudo indica, o primeiro centro de poder de Nimrod, onde seu domínio começou e se consolidou. Com a cidade sendo erguida, nasceu também o projeto ambicioso da torre. Mas havia um problema muito mais profundo que a engenharia: a motivação por trás da obra. A construção da Torre de Babel era um símbolo claro de desobediência. Em vez de espalhar-se, como Deus ordenou, eles queriam permanecer juntos. Mais do que isso, queriam alcançar o céu, talvez como forma de desafio, talvez como uma tentativa de controlar o próprio destino. A arrogância daquela geração transbordava. Eles desejavam deixar um nome, construir algo tão grandioso que a memória deles jamais fosse apagada da terra. E mesmo sem a confirmação direta do texto, muitos estudiosos acreditam que havia também o medo de um novo dilúvio. Por isso, erguer algo monumental poderia servir de proteção contra futuras catástrofes naturais. Naquela região, as pedras eram raras. Então, tijolos secos ao sol e queimados em fornos foram usados. Uma técnica rudimentar, mas eficaz. A torre possuía o mesmo padrão dos famosos zigurates da Mesopotâmia. Estruturas retangulares, erguidas em níveis, com rampas e escadas que levavam até o topo. Alguns modelos dessas torres tinham 3 andares, outros podiam chegar a 7. Ninguém sabe ao certo quantos níveis teria a Torre de Babel, mas acredita-se que tenha seguido essa referência. O que sabemos com clareza é o significado por trás daquela construção: rebelião. A cidade e a torre representavam o desejo humano de controlar seu próprio destino, desafiar a ordem divina e se tornar autossuficiente. A resposta divina foi imediata e profunda. Deus desceu, observou a obra dos homens e decidiu pôr fim àquela união que desafiava sua vontade. Como? Confundindo as línguas. Um povo que falava a mesma língua de repente passou a não se entender mais. A comunicação se rompeu. A unidade foi desfeita e a dispersão começou. Foi o início da pluralidade linguística. 70 povos, 70 línguas. E a humanidade foi forçada a se espalhar pela terra. A Torre de Babel não foi apenas um edifício interrompido, foi um marco, um divisor, uma lembrança de que os planos humanos, quando se afastam da vontade de Deus, têm prazo de validade. E assim, um projeto ambicioso se transformou num símbolo eterno da limitação humana diante do divino. E assim, depois da confusão das línguas, os diferentes grupos começaram a se dispersar pelo mundo. Cada um seguiu seu caminho, estabelecendo-se em regiões diversas, formando as bases do que mais tarde seriam civilizações inteiras. O destino da torre, no entanto, permanece envolto em mistério. Não se sabe ao certo se ela chegou a ser finalizada e depois destruída, ou se foi simplesmente abandonada antes de ser concluída. Para muitos estudiosos,
O verdadeiro problema por trás da Torre de Babel não era apenas a construção em si. Era a motivação por trás dela. Aquilo não era um projeto baseado na obediência a Deus, mas na conveniência humana. O povo estava mais interessado em fazer o que lhes parecia vantajoso, ignorando completamente a vontade divina. O que a torre simbolizava, na verdade, era o orgulho. Era a tentativa do homem de se igualar ao Criador. Pensavam que, ao construir algo tão alto, estariam mais próximos do céu, mas Deus sabia que aquilo só os afastaria ainda mais do verdadeiro reino. Era um monumento à vaidade humana, à crença de que poderiam alcançar o divino com as próprias mãos. Até aqui, estamos falando da perspectiva bíblica. Mas e a ciência? O que ela tem a dizer sobre essa história? A arqueologia nos traz pistas curiosas. Uma das primeiras torres que se tem registro foi construída ainda na Idade da Pedra Polida, entre 9.000 e 4.500 anos antes de Cristo. Ela foi descoberta em 1952, em Jericó, na Palestina, com quase 9 metros de altura. Acredita-se que tenha servido como torre de vigia, observatório astronômico e, talvez, um refúgio contra catástrofes naturais. Essa possibilidade abre um leque de interpretações. Muitos estudiosos acreditam que o trauma de grandes desastres, especialmente de uma inundação em proporções gigantescas, ficou gravado na memória coletiva dos povos antigos. E por isso, torres começaram a surgir em diferentes regiões como uma forma de proteção, tanto espiritual quanto física. A verdade é que a construção de torres não era algo incomum na Mesopotâmia. Várias delas já foram encontradas. E no caso específico da Torre de Jericó, há um detalhe que chama a atenção. Um muro em seu entorno com estrutura semelhante a uma barragem, sugerindo que talvez sua principal função fosse mesmo proteger a população de inundações. Essas descobertas alimentam o ceticismo de muitos, que afirmam que a Torre de Babel seria apenas uma narrativa simbólica criada pela Bíblia. No entanto, nem todos concordam com isso. Existe uma peça arqueológica que reacendeu o debate. Um artefato encontrado há mais de um século, uma tabuleta cuneiforme, foi recentemente decifrado por Leandro George, professor da Universidade de Londres. Nela, há a representação clara de uma torre com 7 andares, 91 metros de altura, ao lado de um rei segurando uma lança. Segundo o pesquisador, a inscrição relata a construção de uma torre imensa, que mobilizou povos de regiões distantes, do Mar Alto ao Mar Baixo, ou seja, do Mediterrâneo ao Golfo Pérsico. De acordo com George, essa tabuleta pode ser a chave que liga a história bíblica a uma construção real. Não só a torre teria existido, como também teria servido para cerimônias religiosas e observação do céu, exatamente como os zigurates encontrados pelos arqueólogos em outras partes da Mesopotâmia. Essa seria a primeira evidência física de uma estrutura que pode ter inspirado a história contada no livro de Gênesis. O próprio pesquisador, mesmo não sendo religioso, admite que não se pode negar a existência de uma torre com essas características. E vai além. É possível que, durante a construção, várias línguas fossem faladas simultaneamente, o que teria dado origem à narrativa da confusão dos idiomas. No fim das contas, o que se percebe é que, por mais que alguém tente negar, a história da Torre de Babel possui raízes mais profundas do que muitos imaginam. Seja como uma lembrança de um edifício grandioso ou como símbolo da limitação humana diante de Deus, ela ainda desperta perguntas que ecoam até os dias de hoje. Talvez jamais descubramos se a torre descrita nas Escrituras existiu exatamente como foi contada. Mas talvez, em algum momento, alguma escavação nos traga mais respostas do que temos agora. A interpretação fica por conta de cada um. Há quem veja o texto como literal. Outros preferem compreendê-lo como uma poderosa metáfora. E você? Qual é a sua visão sobre essa história? Acredita que a Torre de Babel realmente existiu como descrito nas Escrituras?
Escreva aqui nos comentários e compartilhe a sua perspectiva.